Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o livro do Deuteronômio. Estamos no segundo discurso de Moisés. O livro todo tem 3 discursos. E hoje, nos capítulos 7 e 8, nós vamos olhar como que Deus separa Israel para si. Esse povo tem que ser um povo santo, diferente dos outros povos, e que Deus educa esse povo como um pai educa o seu filho. Mas antes de iniciarmos este estudo, invoquemos a Trindade Santa, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Abra sua Bíblia no capítulo 7 do Deuteronômio. E lá vai começar assim: Israel é um povo separado. O que significa isso? Que Deus faz uma escolha por Israel e o traz para si. Israel, como nós falamos no vídeo passado, desse tamanho, Deus infinito. E Deus separa esse povo para que ele seja luz para as nações. E o texto começa de uma maneira muito bonita. Quando Yahvé teu Deus te houver introduzido na terra em que estás entrando para possuí-la e expulsado nações mais numerosas do que tu, aí vai citar 7 nações, diferente no Êxodo que tem 6, vem uma série de regras. Não farás aliança com elas, e não as tratarás com piedade. Não contrairás matrimônio com elas, não darás tua filha a um dos seus filhos, e não tomarás uma de suas filhas para teu filho, pois deste modo teu filho se afastaria de mim para servir a outros deuses, e a cólera de Yahvé se inflamaria contra vós, exterminando-os rapidamente. Vamos entender um pouquinho isso daqui. Por que começar a cultuar as divindades estrangeiras era tão perigoso? Então nós temos que elencar que o culto a Yahvé é um culto de vida. Não é um culto que você faz, um rito que você faz e acabou. Ele é um culto de vida. Existe toda uma série de normas. Esse povo não tem mais rei, esse povo tem que se organizar. Então a fidelidade a Deus é muito forte. E é um culto de vida. Yahvé é o Deus da vida, criador da vida. Enquanto que as outras divindades tinham cultos atraentes. Cultos com muita comida, às vezes com orgia, com liberação sexual, sem compromisso ético. Ou seja, você ia lá, fazia o culto, prestava o culto e estava livre para viver de outra forma. E não é isso que Deus quer. Deus quer algo um tanto quanto diferente. Quer que as pessoas tenham um compromisso. Já que Deus é o Criador da vida, Ele quer que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, cultuar a Deus significa defender a vida. Não apenas para si, eu sozinho acumulando, mas para que todos tenham vida. Então, essas regras de não se misturar com os povos que já habitam por ali é justamente para que não haja esse sincretismo, venha a desqualificar a fé em Yahvé. Como? Tirando elementos importantes. Então, nós temos que entender isso. Por isso que esse povo separado nesse sentido, significa santo. E esse texto ele começa no versículo 1 do capítulo 7 e vai até o versículo 6, aonde já vem a eleição e o favor divino, que continua no mesmo conteúdo. Versículo 7. Se Yahvé se afeiçoou a vós e vos escolheu, não é por serdes o mais numeroso de todos. Pelo contrário, sois o menor dentre os povos. Ou seja, Deus ele não faz uma escolha pelo grande. Todas as outras religiões queriam que você fosse grande, poderoso financeiramente, militarmente, socialmente. Aqui não. Deus escolhe o menor. Escolheu um povo pequeno, escravo, para se tornar luz para as nações. E é isso que ele faz hoje. Ele continua escolhendo os pequenos para que eles possam ter o favor divino e se sentir agraciados com o dom da vida. E aí, no versículo 17, vem uma parte sobre a dúvida. Ou seja, os povos vizinhos têm cultos badalados, ritos
com muita comilança e etc. Não que os ritos de Israel também não fossem bonitos de ver, eram festas boas e grandes, se cultuava a memória de um Deus que agia na vida das pessoas. Lá começa assim, versículo 17. Talvez diga em teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu. Como poderia conquistá-las? Aí vem a resposta. Não deves ter medo delas. Lembra-te do que Yahvé teu Deus fez ao faraó e ao todo o Egito. As grandes provas que teus olhos viram. Ou seja, esse povo caminha com Deus ao seu lado. Lembra-se de Balaque, que não quis guerrear no campo militar e tentou contratar Balaão para fazer a guerra no campo religioso? Ou seja, Deus está ao lado deste povo. Então nós não precisamos ter dúvida hoje, assim como aquele povo também foi chamado a não ter dúvida naquele tempo. Aí entramos no versículo 25. Queimarás os ídolos dos seus deuses, não cobiçarás a prata e o ouro que os recobrem. Ou seja, não vai se deixar influenciar pelos ídolos daquele tempo, que eram esculturas com pedras preciosas, com ouro, com prata, e que atraía atenção, e que muitos se deixavam influenciar. Não, esse povo tem que ter Yahvé, que não tem uma forma definida e nem pode ser preso no estado. Por isso que fala-se assim, não farás imagem do teu Deus. Se você pegar aqui, ó, esse não é o meu Deus. Esse é um homem, São Francisco, que se dedicou a Deus. Então, a gente não faz imagem para nos afastar de Deus. A gente tem sim algumas para nos aproximar de Deus. E aí termina o capítulo 7. No capítulo 8, que é onde nós queremos chegar, tem algo muito interessante. A prova do deserto, que começa: observarei todos os mandamentos que hoje vos ordeno cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que Yahvé, sob juramento, prometeu a vossos pais. E aí o texto continua: lembra-te, porém, de todo o caminho que Yahvé teu Deus te fez percorrer durante 40 anos no deserto, a fim de humilhar-te, tentar-te e conhecer o que tinhas no coração. Ou seja, mas o povo tinha que saber que Deus precisa de novos princípios. A gente não consegue se aproximar de Deus vivendo velhos princípios. Paulo vai falar do homem novo. E vai continuar. Ele te humilhou, fez com que sentisses fomes e te alimentou com maná que nem tu nem teu pai conheciam, para te mostrar que o homem não vive apenas de pão, mas do que vive de tudo aquilo que procede da boca de Deus. As vestes que usavam não se envelheceram, nem teu pé inchou durante esses 40 anos. E aqui a parte bonita. Portanto, reconhece no teu coração que Yahvé teu Deus te educava como um homem educa seu filho, e observa os mandamentos que Yahvé teu Deus, para que andes em seus caminhos e o tema. Ou seja, Deus nos educa como um pai, uma mãe amorosa que educa seus filhos. Às vezes corrigindo: menino, não faz isso, menina, não faz aquilo. Mas com o objetivo de torná-lo uma pessoa íntegra. Então Deus, ele age pedagogicamente. E nós falamos bastante da pedagogia de Deus no deserto, justamente para falar que ainda hoje, quando lemos um trecho bíblico, quando ouvimos uma parábola de Jesus, um ensinamento da Bíblia, para nos reeducarmos em novos valores, para seguirmos corretamente a Deus. E o capítulo 8 ele termina com as tentações da terra prometida, falando que muitas serão as tentações, principalmente a da acumulação, de ser rico, de fazer comércio com as outras nações. Mas esse povo é um povo separado, que não deve apenas pensar no dinheiro, mas acima de tudo, na sua forma de viver, como povo escolhido de Yahvé. E hoje, todos nós somos escolhidos como pessoas que fazem parte do povo de Deus. Por isso, temos que agir de maneira diferente. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva para que juntos estudemos a Sagrada Escritura. Paz e bem a todos!